Segundo o estudo da Unesco, 36% das crianças e adolescentes da América Latina não possuem níveis adequados de leitura. A leitura é uma atividade que incentiva a aprendizagem, a concentração e as habilidades linguísticas fundamentais para o processo educacional. Então, como melhorar as estatísticas e desenvolver o gosto pela leitura? A Unesco fala da importância do uso de bibliotecas escolares, tanto quanto do sucesso que os estudantes alcançam durante esse período. Por essa razão, hoje vamos conhecer o trabalho que as escolas adventistas fazem com a implementação das bibliotecas como parte essencial de suas instituições. Começa agora o programa Educação. E a biblioteca ela foi completamente contextualizada, é um ambiente colorido, ela é aconchegante, ela tem climatização, ela tem uma brinquedoteca para as crianças menores, tem acesso à internet, televisão. Então é um recurso a mais para as professoras poderem trabalhar todo o lúdico, toda a leitura dentro deste ambiente. Outras questões são as aquisições de livros, né? Livros tanto infanto-juvenis como infantis, para que eles possam ter o livre acesso. Aqui o aluno, a hora que ele quiser, ele pode entrar lá, pegar o livro, devolvê-los depois. Então sempre existem temas que são atuais ou então que desperte essa curiosidade do aluno para a leitura. E isso é trabalhado, o incentivo com as professoras em sala de aula. Iniciativas como essa biblioteca é extremamente importante para a questão de incentivo à leitura, porque ela vem com uma proposta realmente de tornar a leitura algo muito atrativo. Você tem, a gente começa por isso pensando na questão arquitetônica da biblioteca. Quando você entra aqui, você é vislumbrado por essa biblioteca de pé direito alto, com janelas de vidro, com todo esse colorido que realmente já te atrai para essa questão do livro. Se a gente for pensar nos espaços, a gente tem o deck infantil, que ao mesmo tempo que é um espaço que está dentro da biblioteca, ele está conversando com o parque, você pode curtir a leitura ali. A gente tem um espaço de jornais, livros e revistas, que é do lado de uma lanchonete, então você pode tomar um café. A gente tem salas de leitura e a gente tem esse espaço que vocês viram ali, que é extraordinário, que é a Oca, que é na verdade essa proposta de ser um lugar que é uma praça central, um lugar onde as pessoas podem se encontrar, podem compartilhar, ela pega um livro, ela senta, ela tira o sapato, ela deita. Então tem essa questão arquitetônica que é extremamente importante, tem a questão de ter um acervo que é renovado semanalmente, com foco em literatura, então você tem a oportunidade de sempre estar renovando a sua leitura. A importância que se dá à biblioteca em nossa escola é porque a criança tem que ter acesso a muita leitura. Há espaços que são desenhados especialmente para eles. Por exemplo, nesse espaço em que eu estou, é a área de trabalho, onde os alunos trabalham. Estudam, leem livros, fazemos atividades. Temos outros espaços que seriam as estantes. E nesse caso, temos as estantes do ensino médio e ensino básico. Decidimos trabalhar separados. E também temos o espaço dos computadores. Temos uma mesa redonda aqui atrás, onde nós fazemos o primeiro atendimento no sistema. Temos também o espaço infantil, onde os pequenos podem pegar seus livros e sentar em uma mesa mais adequada a eles. E além disso, temos um espaço ali atrás que é sobre o criacionismo, onde nós falamos sobre um Deus criador. Por isso, a biblioteca tem essa denotação. Bom, primeiro deixamos claro para os alunos o ambiente em que eles estão e que ao chegar aqui é diferente o ambiente em que existe. É mais tranquilo, mais prazeroso e que aqui precisa estar mais em silêncio, porque a leitura precisa ser de concentração. Então, ao eles entrarem e verem este mundo, é algo que já os conecta e os motiva a seguir com o ambiente que existe aqui. Eu gosto de ficar aqui porque é mais calmo e eu posso ler o livro que eu quiser aqui da escola e posso estudar também quando eu quiser. E sim, eu costumo frequentar outras livrarias
Eu gosto particularmente da Cultura, que tem aqui em Recife. É uma livraria bem antiga e ela tem todo tipo de livro. Aí eu gosto bastante. Aqui na biblioteca posso encontrar o silêncio que eu necessito. Há muitas vezes que eu preciso pensar e no recreio no pátio não consigo. Quase todo recreio eu venho pra cá com minhas amigas, aí a gente ou fica brincando, ou lê ou estuda. Sair da sala de aula já é diferente, é algo diferente. E biblioteca encanta, né? Porque tem aquele colorido, tem vários livros, várias capas, que já chama atenção. Então, é um fator motivador. Sair de sala, sair daquele ambiente do dia a dia e desenvolver com eles ali o gosto, o interesse por abrir aquele livro que está ali estampado naquela biblioteca, com certeza tem um diferencial, porque é mais uma forma de motivar o gosto pela leitura. A seleção e variedade de livros, a infraestrutura adequada, os ambientes especiais, o material didático, a atenção personalizada e outros aspectos de uma biblioteca são pontos importantes que devem ser considerados para atrair a atenção dos alunos. No entanto, os recursos que são utilizados em uma biblioteca só serão úteis se forem trabalhados com estratégias que gerem nas crianças e nos adolescentes o hábito de ler para garantir resultados acadêmicos. Então, que tipo de estratégias podem ser implementadas para incentivar o hábito da leitura? A proposta da biblioteca é oferecer uma série de serviços para o público, que vai desde serviço social, tem a questão do acervo também, que é um acervo atualizado semanalmente, com foco em literatura. A gente tem sala de jogos, tem ludoteca, temos espaços para leitura, enfim. E além disso tudo, a gente tem também uma programação cultural que a gente oferece na biblioteca, que atende desde bebês e vai até aos adultos, idosos. E é uma programação para atender esse público variado que frequenta a biblioteca. É um público muito diverso, então a programação procura também ser diversa. A biblioteca não proporciona que a criança vá somente ler um livro, mas permite também que os professores realizem atividades dentro da biblioteca. Eles levam todos os alunos e os fazem a ler, fazem buscar informações, fazem ocupar a biblioteca para algo. Existe um projeto do Ministério da Educação que pede justamente para que os cursos utilizem a biblioteca. E isso nos dá uma grande vantagem. O projeto que nós desenvolvemos em conjunto com a biblioteca é o Plano Leitor, principalmente no qual a criança, todos os meses ou a cada 2 meses, tem um livro institucional. Algo que tem a ver com os nossos princípios e valores adventistas. E no outro mês, um livro que não seja denominacional, podendo ser secular, mas que também fale sobre valores e que incentive as crianças ao mundo da leitura. Agora, um projeto bem legal que fizemos foi um projeto O que ler? O que devo ler? Então, foram 5 dias, eram gêneros textuais. Trabalhando gêneros textuais. Cada dia, por exemplo, o dia da receita. Então, íamos para lá, para a biblioteca, e aí tem uma receita fixada, eles leem aquela receita, e nesse dia a gente prepara lá um lanchinho, já que foi falado da receita. O outro dia, vivenciamos jornais, cada um traz um jornal, e ali a gente folheia o jornal, eu faço perguntas, né, sobre que tipos de notícias tem ali, e eles gostam. Tem também o dia que é para historinhas em quadrinhos. Aí cada um traz seu gibi e se empolga ali na leitura. Um senta no chão, outro senta na cadeira, e eles deixam eles bem à vontade para vivenciar, interagir com esse momento, né? Tem a questão também da bula de remédio. Muitas vezes eles não sabem a importância. Tem o dia da bula do remédio, né? E aí cada dia é vivenciado e eles amam. Porque, e no último dia eu fecho com eles a questão da poesia. Poema, poesia. Então eles já decoram em casa, poesia, um poemazinho, e aí fazemos um sarau de poesias. Eles desenvolvem cada um que decorou
e é muito bom. Eles saem daquela semana enriquecidos e entendendo, né, a importância e o que são os diversos tipos de gêneros textuais que a gente vivencia. Um dos projetos que está vinculado à leitura é a compreensão da linguagem e a comunicação. Os professores, em reunião prévia, elaboraram uma lista de livros denominacionais e não denominacionais que os alunos devem ler todos os meses. Um aluno deve ler, em média, 8 a 10 livros durante o ano. Então é promovido, de acordo com as idades, os livros que eles devem ler no ano. Então esse projeto permite que o aluno leia os livros da biblioteca e também possa obter qualificações sobre as linguagens. E esperamos que não somente em linguagem, mas também em todas as direções. De uma ou outra maneira, eles estão incorporando o que podem fazer com os livros da biblioteca, quer seja biologia, química, física, em todas as áreas devem fazer estudar. Portanto, o nosso projeto está focado em compreensão da leitura, mas também no aluno e na aluna, para que ele possa ter a capacidade e o gosto de ler um livro. É assim que nós estamos fazendo ano a ano. Nós, como bibliotecários, tentamos ao máximo sermos didáticas para mostrar o que fazemos aqui. Por exemplo, se lemos um livro, tratamos de usar fantoches, tratamos de colocar teatro de papel, coisas que chamem a atenção das crianças. E nos tem dado muito resultado, porque quando nós lemos os livros, eles vêm no recreio buscar esse livro. Então tem dado resultado. Agora, planejado, temos muitas coisas. Bom, nós celebramos o Dia do Livro em outubro aqui na biblioteca. Com um planejamento de leitura, nós estamos sempre motivando. Temos o Dia Especial da Leitura Silenciosa aqui na biblioteca e esses dias são respeitados. Os alunos respeitam. Quando eles veem o cartaz, leitura silenciosa, é um trabalho árduo porque é preciso educar também. Então, também temos planejado e esperamos concluir, antes de acabar as férias ou antes de começarem as férias, convidar outro colégio não adventista, trazer os pequenos de lá, mostrar essa biblioteca e os incentivar à leitura. E eles podem vir aqui. Sempre fazemos concurso de leitura. Ano passado tivemos um concurso de leitura onde eles se separavam, liam, eles avaliavam como leram, e é assim que proporcionamos a motivação para a leitura. Falei da programação cultural, que tem como base, como repertório o livro, isso motiva as pessoas a lerem. Então você participa de ações que o livro é muito presente. A gente tem contação de histórias, bate-papo com escritores, clube de leituras, oficinas de escrita, ações que a gente leva para o parque, que o livro está ali, né, como suporte para você ler, faz parte das histórias que estão sendo contadas. Isso também é extremamente importante. E desde o início do ano já procuramos desenvolver o gosto pela leitura. O que é que fazemos? Vivenciamos a questão do amigo secreto do livro. A criança gosta de amigo secreto, de novidade, de troca. Então a gente começa já fazendo essa troca com eles, né, de livros. Temos também em sala, pedimos a cada sexta-feira que traga um livro diferente para que eles troquem um com o outro e passem o final de semana e aí eles leem os livros uns dos outros, na segunda-feira eles trazem para a gente. E outra coisa, fazemos também na biblioteca. O que é que fazemos na biblioteca? Confeccionamos uma bolsa, uma maleta da leitura, que eles levam um livrinho, escolhem aleatoriamente na biblioteca um livrinho para a sua faixa etária, levam nessa maleta da leitura na sexta-feira e na segunda eles trazem, contando, eu peço que contem o que acharam, o que interpretaram, né, da vivência deles na leitura. Peço também que os pais ajudem, tenham aquele momento de leitura com eles em casa, para que incentive também, né?
Sim, muitas crianças se entusiasmam e, de algum modo, tem muito a ver com o interesse que eles têm. Por exemplo, um livro de aventura, alguma criança que gosta de aventura, outro que gosta de dramas, vai depender da temática que tem o livro e que os motive. Geralmente, dependendo, obviamente, nós buscamos livros que se acomodem à criança. Eu gosto de ler gibis e livros infantis, porque eles me divertem e eu gosto de imaginar como seria a história. Eu gosto de ler, em especial, os livros de ficção e misturado às vezes com um pouco de romance, porque dá mais emoção à história. Eu gosto de ler poesia, porque na poesia eu vou encontrar sentimento na narrativa. E também, muitas vezes, a poesia pode se assemelhar à vida de alguém e posso encontrar algo que alguém está passando e isso te ajuda a tomar boas decisões. Formar um hábito como a leitura requer um trabalho conjunto e muita motivação nos alunos. Desenvolver o gosto pela leitura é muito mais complexo. Por isso é necessário que a instituição de ensino, professores, bibliotecários e até mesmo a família se envolvam com alunos e busquem constantemente melhores métodos. O primeiro de tudo é a motivação. As crianças do primeiro ano têm toda uma expectativa porque estão conhecendo. Então, eles estão motivados a aprender, conhecer as letras e uni-las e poder fazer palavras. E quando eles podem pegar o livro e lê-lo, é um mundo para eles, é um mundo que se abre. Então, sim, as crianças do primeiro ano e segundo ano básico, que são as que começam a ler, têm muita motivação a aprender e para a leitura. E os maiores, eu poderia dizer que depende do livro que ele vai conhecer. Os projetos começam, e às vezes é um trabalho a longo prazo realmente, de você incentivar as crianças menores a terem novamente essa vivência. E contar também com o apoio dos pais, né, em casa, poderem levar a criança numa biblioteca, numa livraria, expor os livros para que ela possa conhecer e pegá-los. Então, isso estimula a criança a ter esse acesso à leitura. E isso é trabalhado, então, desde pequeno, e com os maiores são projetos de leitura, como nós temos para o ensino médio, por exemplo, livros da Casa Publicadora, como o Libertador, que eles vão trabalhando, vão lendo e vão discutindo os assuntos e fazendo observações referente àquela leitura no grupo, no geral. Então, é realmente ter o acesso ao livro, poder tocá-lo, poder senti-lo, como alguns alunos comentam. É legal porque o cheiro tem o livro tem um cheiro específico, né? É diferente. Então, é trabalhar tudo isso, o lúdico, o sensorial, o aspecto conchegante da biblioteca, para que desperte o interesse da leitura. A leitura sempre foi algo importante. Para que um aluno chegue à universidade, ele deve ter lido uma quantidade de livros. Não só para ter conhecimento, para ter habilidade que o permita estar na universidade pesquisando, conhecendo, mais do que na sua carreira futura, poder conhecer o que fazer. Portanto, é importante que a leitura não só no Chile, no lar, possa ser estendida. Por isso que nós chamamos os responsáveis para vir à nossa biblioteca e também tenham como hábito a leitura para contagiar os seus filhos e filhas. A biblioteca está aberta para todos. Alunos, professores, responsáveis e igreja. Está aberta. Temos um novo projeto que estamos fazendo esse ano para complementar com a igreja e os responsáveis. E, na verdade, é uma forma de incentivar o aluno a contar um pouquinho sobre o que fala o livro e tentando motivar a se inspirar a poder ler, contando testemunhos do que ocorre, episódios e deixando um pouco de suspense para que eles queiram e tenham um pouco de interesse de ler o livro e chegar ao final, que é algo que custa um pouco a acontecer em quase todos os cursos. Eu gosto de ler porque a gente pode viajar na nossa imaginação, podemos visitar outros mundos, assim. Pode estimular nossa mente, podemos aprender mais. E também é um passatempo. Eu gosto de ler contos de fadas, a Bíblia.
gosto de ler porque eu me emociono com os personagens. Em geral, quando eu me envolvo com as histórias deles, eu meio que consigo lembrar melhor das coisas. Por exemplo, se eu pegar um livro de história que fale sobre mitologia, quando eu me envolvo com os personagens, eu vou lembrando dos fatos que eu precisaria numa prova, por exemplo. Tipo, aulas de inglês. Eu já li um livro uma vez em inglês que era da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E quando eu cheguei na prova ficou muito mais fácil, porque eu já me acostumei com o tipo da escrita da autora e eu já tinha uma ideia de como é que era formulada cada frase em inglês. Então é necessário que os pais também incentivem essa leitura. Eu digo até que às vezes o aluno já vem para a escola com esse incentivo por parte dos pais e aqui a gente acaba desenvolvendo e ampliando isso mais fortemente. É bom também que os pais entendam que a biblioteca, a leitura, ele é um processo que só vem a somar no aprendizado da criança. Então faz parte da construção do indivíduo, faz parte da construção do conhecimento do aluno e da formação dele como cidadão. Cada vez que ele se apropria mais das leituras, ele vai conseguindo ter mais vocabulário, ele escreve melhor, ele tem uma compreensão melhor de textos, de leituras. Então, é uma parceria realmente. É os pais também entenderem que a leitura, o espaço de uma biblioteca, ele contribui muito para o processo de ensino-aprendizado dos seus filhos. Um ambiente enriquecedor que coloca continuamente novos desafios e onde a criança precisa se esforçar para aprender coisas novas, aumentará sua inteligência. As bibliotecas são responsáveis por fornecer informações e ideias, além de desenvolver habilidades necessárias para o aprendizado, como a curiosidade, imaginação e a compreensão da leitura. Retirar o aluno de sala de aula e levar para um espaço onde ele está contextualizado, colorido, divertido, aconchegante, isso faz com que a criança desperte o interesse. Sabendo que ali ele vai ter acesso a livros, o colorido do livro, isso instiga a criança, desde os pequenos até os maiores. E para que no maior ele tenha esse interesse de leitura, isso já começa de muito pequenininho. Então a gente gosta sempre de levá-los para eles fazer um círculo ou uma roda de leitura, para que eles vão se interessando. E assim, quando eles estão maiores, eles mesmos vão buscar essas referências e buscar esses livros para que eles possam estar lendo ou dentro de alguma atividade que o professor, a professora peça em sala de aula ou por simplesmente pelo prazer. A verdade é que as crianças e jovens hoje em dia têm tantas distrações, mas tantas distrações, que a visita a uma biblioteca é muito importante para eles, porque assim eles conhecem um mundo diferente. Hoje em dia, as crianças estão nas redes sociais, no celular, mas através dos livros eles podem descobrir outras coisas que são muito mais importantes que um jogo no celular. Então, obviamente que ao sentar-se em uma biblioteca será um ambiente diferente. E ver a criança lendo também te motiva a fazer. Por isso, a biblioteca tem muita importância, não somente no colégio, mas também na comunidade no geral. Os livros são uma maneira de fugir da tela e alimentar a nossa imaginação. No livro eu vou encontrar conhecimento que eu preciso e que muitas vezes não irei encontrar na internet. Porque na internet é como um resumo de todas as informações que precisamos e em um livro eu posso encontrar algo a mais. Uma das formas de um aluno poder avançar com o tempo e ter uma certa habilidade é compreender o que ele lê. Para realizar uma prova de matemática, ele precisa compreender o que o exercício pede e o que está perguntando. Ele precisa ter compreensão, não somente em matemática, em arte, em música, mas sim em todos os ramos. E o aluno tem que ter essa habilidade de como saber interpretar as coisas que são apresentadas a ele. E, portanto, ele deve compreender o que lê e dizer: ah, bom, isso significa isso ou aquilo. É uma forma que nós consideramos, e o especialista disse muito bem que quando o aluno lê, o aluno vai ter uma melhor redação, uma melhor dicção, vai ter um vocabulário que vai permitir a ele se envolver melhor. E isso é uma regra geral, que a leitura vai o ajudar em todos os sentidos. A leitura nos ajuda a decodificar a escrita, a leitura, as palavras.
Então é um mecanismo que nos ajuda em todas as áreas da educação. Não somente em linguagem. Eu preciso aprender a compreender não somente a linguagem, mas na matemática, para as ciências, para as artes. Todas essas áreas estão ligadas com o que temos na leitura. E, obviamente, a leitura é a chave para o ensino e a aprendizagem em si. A leitura nos ajuda a nós não sermos pessoas ignorantes, porque o livro pode nos ajudar muito na vida. A leitura influencia muito na aprendizagem e em como vou me dirigir a uma pessoa, como posso utilizar o vocabulário certo e no momento certo e o que é necessário. Eu acho que é importante porque acrescenta em tudo. Você pode fazer uma prova de sociologia, você entende como outras pessoas pensavam em determinada época. Se você lê um livro sobre a Revolução Francesa, você vai entender como é que cada pessoa se sentia lá. E em português, você vai adicionar vocabulário, aprender a estrutura das frases, até matemática, você aprende a ter a compreensão do texto. Você vai ler o texto de matemática, você entende o que está dizendo e você consegue formular melhor quando você for fazer as questões. É importante que possamos incentivar a leitura, porque ler é para a vida inteira. E quanto mais a gente lê, quanto mais a criança é incentivada na leitura a perceber o mundo através de histórias, de poesias, ela vai entendendo melhor como viver e vai tendo mais a mente aberta, a mente para o mundo, a mente para entender todas as coisas que nos rodeiam, todas as situações, né? Com certeza, ela lendo de criança, ela vai ficando adolescente com gosto pela leitura, ela sendo um adolescente que gosta de ler, vai ser um adulto, com certeza, leitor. Os benefícios da leitura vão desde fornecer conhecimento, estimular a criatividade e empatia, até retardar o aparecimento dos sintomas de demência. E as bibliotecas escolares são um elemento essencial no processo de incutir esse hábito nos alunos. Além do espaço ou do número de livros que a biblioteca possui, as estratégias que são usadas e o trabalho conjunto para incentivar o gosto pela leitura desde cedo farão a diferença em toda a vida da criança. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas esperamos você na próxima semana. Nos vemos, até lá!